Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com um episódio novo da série de Speedrun no canal, jogando partidas de 10 minutos aqui no chess.com, a série onde nós vamos subindo o rating desde os 400 até os 2.200. Bora lá que estamos jogando agora na faixa aí dos 1950 de rating. Vamos ver o que vai rolar aqui na nossa primeira partida do dia. Vamos começar jogando aqui com E4, meu adversário jogou E5 e eu vou insistir em jogar o bispo C4. Buscando aquelas posições do ataque fegatelo. Será que funciona o fegatelo aqui na faixa dos 2.000? Vamos descobrir. Meu adversário jogou D6, um lance um tanto passivo. Eu vou jogar agora com C3, porque eu posso buscar ficar com forte centro de peões. E aqui, acredito que ele já cometeu um erro com o lance bispo G4, saindo com o bispo muito cedo ali da ala da dama. Por quê? Agora eu posso fazer dama B3, atacando o peão de F7 e atacando B7 ao mesmo tempo. E aí ele tem um dilema já para resolver. Como que ele faz para defender esses dois peões ao mesmo tempo? E lembrando que se ele jogar bispo por F3, ele vai levar mate em dois lances, né? Então ele levaria ali um bispo F7 seguido de dama E6, conseguindo dar mate. Bom, ele jogou aí com dama D7, então ele defendeu F7, só que ele não defendeu o peão de B7. E aí tem a questão, eu posso realmente tomar em B7? Se eu jogar dama por B7, ataquei a torre, ele vai ter que jogar um torre B8, então dama A6 e aparentemente temos aí um peão limpo a mais, porque esse torre B6, dama A4 e tá tudo sob controle. Então vamos lá, né? Eu vou atrás do peão de B7. Percebe que quando você vai calcular, você tem que sempre considerar os lances que criam ameaças do seu adversário, como torre B8 e torre B6. Porque se de repente você perceber que com esses lances que criam ameaças o negócio está ficando ruim, então isso quer dizer que você não deve tomar o peão. Mas nesse caso, a posição está muito boa, porque temos aí um peão a mais, e no máximo ele vai só atacar a minha dama e a dama vai voltar para A4. E aí ficamos com o peão limpo de vantagem. E além disso, ele pode ter alguns problemas com o rei, que ainda está no centro. E não tem problema ficar com esse peão dobrado aqui na coluna F, não tem como ele criar nenhuma ameaça ali por enquanto. Bom, vamos lá, agora ele jogou cavalo F6, o plano dele é jogar bispo E7 seguido de roque, e eu preciso desenvolver as minhas peças. Agora, como que eu posso, de repente, dificultar esse plano dele? Será que tem algo direto que eu possa fazer na posição? Aí aqui eu tenho que pensar em ameaças, como por exemplo, um bispo chegando em E3 não resolve muita coisa porque está caindo um peão de B2. Um cavalo chegando em C4, combinado com um bispo B5, isso aqui já parece mais interessante já. E se eu jogar D4 direto, ele vai trocar tudo, o cavalo toma. Também não parece fazer muito sentido, a não ser que D4, peão toma, cavalo toma, bispo F7, cheque, só que o cavalo de F6 está defendendo D7, então também não faz sentido. Eu vou simplesmente desenvolver, vamos lá, vamos colocar o cavalo em A3, com o plano de bispo B5 e cavalo C4, assim colocando o cavalo em jogo e tentando explorar esse cavalo cravado. Porque, por exemplo, cavalo A3, bispo E7, bispo B5, roque, cavalo C4, torre B8, cavalo A5. E aqui eu estou ganhando material. Vamos lá, vou jogar bispo B5, cravando o cavalo de C6. E agora eu tenho essa ameaça de cavalo C4 e cavalo A5, explorando o cavalo cravado. Sempre que você vê ali uma peça cravada na posição do seu adversário, o ideal é conseguir atacar mais essa peça, colocar mais ataques nessa peça. Ele jogou D5, evitando assim o cavalo C4. E, bom, se eu tomar agora, ele está querendo tomar de dama. E aí já tem uns problemas. D5 interessante o lance dele. Como que eu posso reagir contra isso? Deixa eu só confirmar, tava confirmando aqui se eu tava gravando o microfone certo, né? Aparentemente sim. E beleza, ele jogou D5, então se eu tomar, ele toma de dama, e aí não tem o cavalo C4 que tá caindo B5. E vamos jogar D3 então, jogar D3 com a ideia de bispo E3. Ele jogou tomando o meu cavalo em A3, vamos tomar de B.
Eu continuo com essa ideia de jogar um bispo E3. A posição talvez fique um pouco complicada aqui pelo que está acontecendo, mas ele tem que resolver esse bispo E3 ainda. Ele não tem uma ameaça muito concreta, apesar de não conseguir levar ali o meu cavalo para a casa C4, que é a casa que eu queria. Agora, depois de bispo E3, ele vai ter que jogar D4 forçado, peão toma, e daí eu posso pensar em jogar um bispo toma C6, torre toma C6, dama por D4. Eu consigo simplificar a posição, ficando aí com uma vantagem material com isso. Caramba, ele jogou um torre B8. E aí, se eu jogar agora tomando... ele toma de torre e fica ameaçando um descoberto. Interessante esse lance dele, hein? Bem interessante. Bom, eu vou ter que tomar em C6. A princípio, eu tenho que tomar em C6. Ele vai tomar de torre, porque ele não quer trocar as damas. Se ele trocar as damas, ótimo, que aí já simplifica toda a posição. Mas ele vai tomar de torre, ameaçando, então, um golpe. Torre B1 não faz nenhuma ameaça, esse cheque. Só que agora ele ameaçou um cheque ganhador, torre C1. Como que eu resolvo isso, hein? Porque se eu rocar agora, eu posso levar um dama H3 e cavalo H5 e ficar perdido de repente, né? Assim, não direto, né? Porque dama H3 eu tomo, dama F3... eu tenho que tomar cuidado com os perpétuos ali na posição. Pô, de repente ficou complicado, hein? Fui dando uma empurrada aqui, de repente já não... Não sei se está tão claro isso daqui. Bom, vejamos aí o que fazer com a ameaça de torre C1 cheque. Ele ameaçou torre C1 cheque ganhando a minha dama. Se eu simplesmente voltar essa dama para D1, ele toma o peão de D4, bispo F4, se cavalo H5, bispo G3... E vou conseguir rocar na posição. Eu estou preferindo jogar esse lance para tentar dar uma coordenada nas peças. O dama A4, o roque com a dama lá em A4 não estava gostando muito de fazer, porque ele teria várias ameaças, como até um cavalo H5 direto para dar um descoberto. Eu não gostei muito dessa ideia, não. O meu rei está muito exposto. Agora com o bispo F4, o bispo pelo menos ele ajuda ali na defesa do meu roque. E aí vamos tentar, depois disso, consolidar aí essa posição. Temos um peão de vantagem, mas esse peão não é um peão daqueles, não é um peão tão saudável assim. Vamos lá, vamos rocar agora. E ele tem uma certa iniciativa na posição. Jogando com torre C2, cavalo H5 e dama H3. A verdade é que ele tem peça pra caramba chegando aqui, hein? Cavalo H5, bispo G3... Torre G6, e H1, dama H3. A sensação não é muito boa aqui não nessa posição. Eu vou ter que jogar um bispo G3 e torre C1 rápido para criar algum tipo de contra-jogo. Ele jogou aí com torre C2. Eu vou fazer o torre C1 rápido já. Vamos fazer a torre... eu tenho um bispo C1 atacando essa torre que eu posso considerar. Bispo C1, cavalo H5, se bispo B2, cavalo F4. Olha, sempre tem truque, né? Se eu jogar esse, eu acho que ele pode sacrificar a qualidade com o cavalo H5. E aí, se eu tomar em B2, ele joga cavalo F4. E aí, se eu tomar em C2, ele joga dama H3 e não tem como evitar o mate. Caramba, hein? Eu vou jogar um torre B1, porque talvez, dependendo do lance que ele fizer, por exemplo, se ele fizer um dama H3, eu tenho o golpe dama por C2, torre por C2 e torre B8, dando mate na oitava fileira. Ele jogou tomando em A2, e a verdade é que ele está quase tomando mate. Vamos dar esse cheque lá em B8, ele vai ter cavalo E8 único. E agora eu teria que encontrar uma forma de desviar essa dama da defesa do cavalo. O que não está tão fácil assim de ser feito, na verdade. Bom, eu vou jogar aqui um dama B1, tentando colocar minha dama em jogo, de repente com a ideia de dama B3 e dama D5. Mas a verdade é que o cara tá lutando bem na partida, hein?
Bom, ele continua com o teminha da cravada, do cavalo, só que eu ainda não estou conseguindo explorar isso direito. Vamos jogar o dama B3, tentando colocar a dama em jogo. Ele tem rei H7 agora, saindo assim dessa cravada, e o cavalo ele já tem uma liberdade para jogar. E, bom, vai dar trabalho ganhar essa partida, hein? Não vai ser fácil isso. Porque se ele jogar rei H7, agora eu não tenho mais os temas. E aí? O que fazer agora? Porque a sensação não é muito boa nessa posição, hein? Com essas duas torres dobradas, um cavalo chegando. Vamos ter que pensar um pouquinho aqui para organizar essa posição, hein? Caramba, a posição ficou difícil, para falar a verdade. A posição ficou difícil agora. Porque eu não tenho um jeito tão fácil assim de coordenar, para falar a verdade. Eu vou jogar um bispo G3 para tirar esse meu bispo do ar. Mas, por exemplo, depois de um cavalo F6, ele vai trazer o cavalo de volta para o jogo. E temos aí um momento crítico aí da partida. Claro que a partida ainda é muito confusa, mas se ele jogar cavalo F6, talvez eu tenha um torre F8, com a ideia de tomar esse peão lá de F7. Ele ainda não tem nenhum lance como torre B2, nem nada assim. Talvez não seja tão complexa assim a posição, né? Caramba, esse é muito feio, porque agora ele tá levando um tema de mate lá em G8. Então o cavalo ele tá cravado. De repente eu acho que ele estragou completamente a posição. A ideia do bispo G3 também era defender F2 para poder tirar a torre, porque agora pode ser que eu tenha ideias como um torre A8, dama B8, e aí vou invadir a oitava fileira. Olha como que um lance pode estragar toda a posição, né? Ele não tem uma casa tão boa para o cavalo, e de novo o cavalo está cravado, está ameaçando ali um dama G8. Então aqui ele não se ligou nesse tema tático da torre na oitava fileira. E aqui de novo, acredito que ele faz um lance que quase perde já, se não perder imediatamente. Dama F7, a dama parou de defender a casa F7. Se ele jogar torre C1, torre toma, rei G2, torre A1, ameaçou mate em H1. Ou mate em F1. Então eu não posso ainda jogar esse dama F7, olha só. Eu vou ter que fazer um rei G2 profilático. Jogar um rei G2. Porque se ele jogar o mesmo torre C1 agora, eu jogo dama por A2. Aí tá caindo a torre. Essa aqui é a diferença. E aí sim eu ameacei dama F7. Que aí dama F7 pode realmente ganhar a partida. Porque aí eu ameacei ganhar o cavalo. Se ele tirar o cavalo eu vou ter um dama G8. O rei vai subir para G6. Bom, eu não tenho um arremate ainda. Mas o rei ele tá muito aberto ali em G6. Eu posso conseguir umas ideias de ataque em cima desse rei. Bom, o cara tá se aguentando muito bem na partida, ele perdeu um peão ali na abertura, mas depois ele conseguiu reagir bem ali na posição. Ele jogou com o cavalo D6, sem medo de nada. Vamos dar o cheque lá em G8. E, pô, aqui foi aquele cheque bem capivara, assim, né? O capivara não pode ver cheque. Nossa, e esse meu tempo? 1 minuto e 30, tá certo isso? Caramba, peraí. Peraí, que agora o negócio complicou. Eu tenho 1 minuto e 25, eu nem percebi o tempo indo embora. E a posição tá bagunça ali no tabuleiro ainda, hein? Tá, vamos ter que jogar com 1 minuto agora. Nossa, eu não tava nem lembrando que existia tempo nessa partida. Posso ter umas ameaças de H4, H5 ganhando. E
Se ele tirar o cavalo de D6, eu tenho sempre um cheque em F5. Por enquanto ele não tem nenhum torre F2, nem nada assim. Bom, posição segue difícil aí para ele, só que lembramos agora que xadrez também existe o elemento tempo. E no tempo tá meio complicado aqui o negócio. Tem que começar a jogar um pouco mais rápido. Beleza, eu joguei H4, ameaça H5 ganhando, talvez ele faça o H5, e aí acredito que eu vou fazer F4 com a ideia de F5. Vou fazer F4 para F5, tenho que ficar de olho para não levar nenhum golpe aqui na posição, mas eu ameacei simplesmente F5 ganhando, porque esse rei H6 eu vou ter um torre H8, e se jogar um rei H7 eu vou ter dama G8. E essa é a minha ameaça agora, fazer F5 no próximo lance já. Ele ainda pode ter uma defesa, tipo um torre A5 ou torre C5, porque esse F5 ele toma de torre e o peão ele tá cravado. Olha, ele encontrou a defesa. Como que eu posso jogar aqui pra... Bom, eu vou jogar um torre H8. Não sei exatamente o que eu ameacei com esse lance, né? Não é clara aí a minha ameaça. Mas ele tá todo cravado aqui. Ele não pode tirar o cavalo, não pode tirar a dama dessa diagonal. E aí talvez eu tenha uma ideia de... Eu não tenho ideia de dama G8. Ah, eu podia ter jogado um rei H2 simplesmente, para então ameaçar o F5, né? Eu viajei aqui com esse torre H8. Dependendo do que ele fizer, agora eu tiro meu rei dessa cravada. E aí eu ameaço um F5 ganhando. Também o torre H8 ele vai ajudar, que F5 vai ser quase mate na posição. É difícil achar lance agora para ele, porque ele não pode mexer muito bem as peças. Vamos tirar esse rei aqui para H2. Porque agora, além de ter F5, eu tenho a ideia de trazer a torre para G1. Eu posso combinar essa ideia. Torre G1 com F5. Bom, o mate vai chegar aqui de algum jeito, né? Se existe alguma lógica nesse joguinho, tem que chegar o mate aqui nessa posição, com esse rei aqui em G6. Novamente, ele não pode tirar esse cavalo, que vai levar o F5. Aqui a sensação é que azedou muito forte para ele. Estamos jogando aqui já um torre G1 e F5, dando mate na posição. No fim, a posição aparentemente nunca foi muito grave ali. Em algum momento parecia que ele estava conseguindo um contra-jogo forte até na posição. Mas convenhamos, o cara lutou bem na partida, porque ele jogou muito mal ali a abertura, já perdendo um peão, já ficando numa posição bem suspeita. Mas depois ele foi se aguentando e achando lance. Até pode ser que a posição tenha ficado equilibrada em algum momento. Bom, agora ele jogou esse cavalo toma no desespero. E o que eu posso fazer aqui? Se F5 cheque, torre toma, eu jogo um bispo F4 cheque, por exemplo. Bom, eu posso dar esse cheque, porque agora quando jogar a torre F5, tá caindo a dama em C6. Então esse é o mais preguiçoso de todos. Eu simplesmente ganho a dama. Então nem dou descoberto aqui, eu ganho a dama e aí ele tá perdidaço na posição. Inclusive aqui temos um dama E8 conseguindo dar mate. Bom, partida complicada essa, começou aí numa abertura italiana, não deu para jogar um fegatello, mas partida bem confusa. O cara começou a jogar muito bem ali depois que ficou perdido. Vamos dar uma olhada na revisão dessa partida, o que rolou. Cara, foi uma das precisões mais baixas da história deste canal. Eu fiz aqui 71.6 de precisão e ele fez 58.2 de precisão. Caramba! Então vamos lá, começa aqui no bispo G4. Vamos lá, eu fiquei curioso até nessa partida. Bispo G4, dama B3. Aí eu tomei torre B8, dama A6. Beleza, até aqui tudo bem, né? Ele jogou bispo G4, que é duvidoso, perdeu um peão. Eu ganhei um peão, tô melhor na posição, temos aí um peão a mais. Até aqui tudo muito bem jogado. Eu quero ver que hora que o negócio começa
a ficar ruim. Joguei cavalo A3, ele já não gostou muito. Com essa, bispo B5 também não gostou muito. E ele reagiu bem, olha só. Foram esses dois lances. Essa é a minha ideia, então, de levar o cavalo para C4, que não foi boa. Eu joguei D3 que interroga e, de repente, eu tô pior nessa posição. Caramba. Aí tomou. Interroga também, tinha que tomar em C6. Nossa, que partida horrível. Pior partida da história do canal. Tomei torre B8. Olha, é só interroga atrás de interroga, meu Deus. Bispo toma, torre toma. E agora eu faço dama D1. O que tinha que jogar aqui? Ele interroga duas pro dama D1. Ao invés de dama D1... Caramba, mas tinha que acertar um único aqui. Tinha que ser torre D1. Para não levar o descoberto. E aí eu tô ameaçando D5. Mas é o único que dava vantagem na posição. A posição não era tão fácil aqui não, viu? Depois o torre B8 dele, bispo C6 é um lance, torre C6 é um lance. Só que aí tem que achar esse torre D1. Qualquer outro lance tá ficando pior já. Eu joguei dama D1. Ele dá com interroga duas. E aqui eu tô pior já. Aí torre B2 interroga também. Meu Deus, que aconteceu? Caramba, tá parecendo uma partida assim de dois caras de 500 de hate, né? Que você fica vendo só interroga de um lado, interroga do outro. Rock interroga de novo. Tá até engraçado esse daqui, meu Deus. E aí, de repente, ele tá dando 4 pontos de vantagem. É que ele tinha um cavalo H5, olha só. Ele tinha um cavalo H5, se bispo G3, cavalo G3. Nossa, se eu tomar de F, levo dama H3 e tô levando mate. E se eu tomar de H, também tô levando dama H, tô levando torre H6, seguido de dama H3 e tô levando mate. Aí ele interrogou também. Jogamos torre B1 e de repente tá igual. É assim, partida bem capivara mesmo, né? Interroga, de repente tá igual. Aí o cara interrogou de novo, levou o cheque. E aí eu acho que a partida aqui, caramba, de novo. Dama B7 tinha que ser o lance. Dama B3. Me diz uma coisa, você que tá assistindo aqui, você já fez uma partida desse jeito no chess.com? Você se identifica com essa revisão, esse monte de capivaradas aqui? Ele jogou Rei H7, bispo G3, aí F6 interroga. Caramba, de novo. Não jogamos, era Rei G2. Nossa, essa partida tá bizarríssima isso. Ele jogou dama C6... Tinha que ser F4 agora. Eu joguei Rei G2, desperdiço essa chance também. Cavalo D6. E aí, finalmente, eu fiquei ganho. Acho que a partir daí, a vantagem não foi embora. Vamos ver. Ainda teve uns imprecisos no meio do caminho. Só que aí tudo bem. Aí a vantagem já é muito, muito ganha. Que partida foi essa? Bom, mas é isso. Chegamos a 1957. Assim, durante a partida, eu tava jogando na boa aqui, fazendo os lances, eu não tinha a sensação de que tava sendo tão ruim. A revisão foi pior. Acho que não devia ter feito essa revisão aqui. Que aí eu entendi o quão ruim foi a partida, né? Bom, mas é isso, gente. Chegamos a 1957 de rating nesse nosso episódio de hoje. E se você tá gostando aqui da série, você quer ver alguma abertura nova num próximo episódio, deixa aí nos comentários para eu saber também. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima.